Ester foi levada ao palácio e passou um tempo em total separação antes de ser apresentada ao rei. Ela não poderia mais viver a mesma vida de antes, pois Deus tinha planos extraordinários para ela. Seu tempo de solidão não foi vazio nem inútil, mas um período de transformação em que aprendeu a depender inteiramente da graça divina. O mesmo acontece com as mulheres que Deus escolheu. De repente, elas sentem que não se encaixam em lugar algum, que antigas amizades desapareceram, que relacionamentos que pareciam promissores se dissolvem sem explicação. Isso não é um sinal de rejeição, mas de propósito. Deus está removendo tudo o que não pertence à próxima estação de suas vidas. Quando Deus escolhe alguém, a primeira coisa que ele faz é tirar aquilo que não pode acompanhá-la na próxima etapa. Isso dói, pois significa deixar para trás o que é familiar, o que é confortável, o que em algum momento ofereceu segurança. Mas a verdadeira segurança não está nas conexões humanas. Está na conexão com Deus. É na solidão que ele fala com mais clareza. Jesus, antes de escolher seus discípulos, retirava-se para orar. No silêncio, ele recebia a direção do Pai. O mesmo acontece com uma mulher escolhida. Quando Deus tem grandes planos, ele chama para um tempo de separação, pois no tumulto do mundo, ela não poderia ouvir sua voz. Não é coincidência que tantas mulheres com um chamado poderoso sintam que foram colocadas à parte. Isso acontece desde o início dos tempos. Maria, a mãe de Jesus, teve que carregar o peso da incompreensão daqueles que não entendiam seu milagre. Sua gravidez era divina, mas aos olhos humanos era uma fonte de dúvida e zombaria. No entanto, Deus a sustentou na solidão, pois ela cumpria o maior propósito de todos. Assim é como Deus age. Ele não precisa da aprovação dos outros para exaltar alguém. Na verdade, ele frequentemente usa a solidão para provar que é ele quem sustenta e guia. Quando uma mulher é escolhida, as provações vêm como um fogo purificador. Nestes momentos de solidão, pode parecer que Deus está distante, mas na realidade, ele está mais próximo do que nunca. Jó, em seu sofrimento não entendia por que havia perdido tudo. Seus amigos o acusavam. Sua esposa lhe dizia para amaldiçoar Deus e morrer. Ele estava sozinho em sua aflição, mas essa provação foi o prelúdio para sua restauração. O mesmo acontece com aquelas que foram separadas para algo maior. A solidão é o campo de treinamento onde Deus desenvolve a paciência, a fé e a resiliência. É o lugar onde as fraquezas são confrontadas e onde a dependência total de Deus se torna uma necessidade, não uma opção. O inimigo sabe que uma mulher com um chamado é uma ameaça. Por isso, ele tentará usar a solidão para fazê-la acreditar que foi esquecida, que sua vida não tem sentido, que seus esforços são em vão. Ele sussurrará que ela não é suficiente, que não tem o que é necessário para cumprir seu propósito. Mas a palavra de Deus é clara: não temas, pois eu estou contigo. Não desanimes, pois eu sou o teu Deus que te fortalece. Isaías 40:10. Cada período de solidão tem um propósito, e é a prova de que Deus está preparando algo grande. Aquelas que passaram pelo fogo da separação e permaneceram fiéis, são as que serão usadas para coisas extraordinárias. Quando Deus separa uma mulher, ele também a protege, muitas vezes sem que ela perceba. Ele a livra de relacionamentos, amizades ou caminhos que poderiam desviar seu destino. O que parece ser uma perda é, na verdade, uma libertação. Quando José foi vendido por seus irmãos, parecia que ele estava perdendo tudo. Mas o que parecia ser um fim era, na verdade, o início de sua ascensão. Deus usa o que parece ser solidão para guiar suas filhas para o propósito certo. Não se trata de um castigo, mas de um alinhamento. Quando Deus fecha portas, é porque Ele está preparando algo melhor. Toda mulher chamada por Deus precisa entender que seu tempo de solidão é sagrado. É o momento em que se define quem ela é em Cristo. Moisés no deserto, João Batista no deserto, Jesus no deserto. Todos passaram por um período de isolamento antes de viverem o propósito de Deus em suas vidas. Isso significa que a solidão não é um fim, mas um processo antes da glória. Deus nunca deixa sozinha uma mulher que Ele escolheu. Ele simplesmente a prepara para algo que os outros não entenderão até que se manifeste. Às vezes, a incompreensão daqueles ao nosso redor torna a solidão ainda mais pesada. Mas isso não é motivo para desânimo. É um sinal de que Deus está fazendo algo novo. Jesus disse: "Aqueles que são meus, o mundo os odiará.
As mulheres escolhidas nem sempre serão compreendidas por aqueles que não estão na mesma sintonia espiritual. E isso é normal. Não é necessário que todos entendam o processo, apenas que elas permaneçam firmes na fé. Quando uma mulher entende que sua solidão tem um propósito, ela deixa de vê-la como um fardo e começa a enxergá-la como uma bênção. É o tempo em que seu espírito se fortalece, onde sua identidade em Cristo se solidifica, onde ela aprende a caminhar sem a aprovação dos outros. É na solidão que ela descobre que Deus é suficiente. E quando Deus é suficiente, nenhuma solidão pode vencer uma mulher escolhida. Ao longo da história, cada mulher com um chamado especial passou pela solidão, mas nenhuma permaneceu nela para sempre. Porque a solidão não é um destino, é uma estação. Uma estação onde Deus refina, fortalece e prepara para o que vem a seguir. E o que vem a seguir é sempre maior. Deus nunca permite um deserto sem ter preparado uma terra prometida. Ele nunca permite uma provação sem ter uma recompensa pronta. O que agora parece ser solidão se tornará um testemunho no futuro. E quando chegar o momento, quando aquilo que Deus preparou finalmente se revelar, tudo fará sentido. Porque uma mulher escolhida nunca está realmente sozinha. Deus está sempre com ela. Desde o começo dos tempos, Deus deixou claro que, quando Ele chama alguém para um propósito maior, Ele a separa dos demais. Essa separação não é um ato arbitrário, mas uma necessidade para aqueles que foram escolhidos. A Bíblia está repleta de exemplos em que o chamado de Deus exige um processo de santificação, um afastamento do comum, uma renúncia ao que os outros consideram normal. Aquelas que foram marcadas por Deus não podem seguir os mesmos caminhos que os outros, porque seu destino é diferente. Elas não podem se encaixar em qualquer ambiente, porque foram criadas para algo maior. Elas não podem seguir o ritmo do mundo, porque sua missão exige uma preparação distinta. Deus não apenas separa, Ele purifica. A separação é o primeiro passo, mas o processo não termina aí. Quando uma mulher é escolhida, Deus começa a trabalhar nela a partir das profundezas, arrancando tudo o que não deve acompanhá-la em sua jornada. Os desejos do seu coração começam a se transformar. Sua maneira de enxergar a vida muda, e o que antes parecia atraente perde seu brilho. Isso não é coincidência, é parte do processo divino. A santificação é necessária, porque o propósito que Deus estabeleceu não pode se misturar com o que é impuro. Em Levítico 20:26, o Senhor declara: "Sejam santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e eu os separei dos povos para que sejam meus." Não se trata apenas de uma escolha, mas de uma consagração. Deus não apenas chama, Ele também exige separação. Ao longo da história, cada pessoa chamada para um propósito maior teve que passar por esse processo. Abraão teve que deixar sua terra e sua família antes de se tornar o pai de uma grande nação. Moisés foi separado do luxo do Egito e conduzido ao deserto antes de ser usado como libertador. João Batista viveu afastado no deserto antes de preparar o caminho do Senhor. O próprio Jesus, embora sem pecado, se retirava para buscar o Pai e se fortalecia na comunhão divina. Isso mostra que o isolamento não é um sinal de rejeição, mas de preparação. É a maneira como Deus separa o que é de Ele do restante do mundo. Quando Deus chama uma mulher, Ele a separa daquilo que poderia contaminar seu destino. Ela não pode permanecer nos mesmos círculos onde antes encontrava companhia, pois seu espírito já não está mais alinhado com o que é terreno. Ela não pode continuar a se apegar a amizades que não compartilham sua fé, pois seu coração agora bate no ritmo da vontade de Deus. Ela não pode viver com os mesmos hábitos, pois sua vida foi marcada para algo maior. Essa separação dói, pois significa deixar para trás aquilo que antes era importante. Mas o que Deus remove, Ele o faz para dar algo melhor. O que parece ser uma perda, na verdade, é uma libertação. A palavra de Deus alerta claramente sobre a necessidade dessa separação. Em 2 Coríntios 6,17 está escrito: "Por isso saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem no que é impuro, e eu os receberei." A eleição divina não é apenas um privilégio, é também uma responsabilidade. Não se pode caminhar com Deus e com o mundo ao mesmo tempo. Não se pode viver em santidade e seguir os caminhos do pecado. Não se pode ser luz e permanecer nas trevas. A separação não é opcional. Ela é uma consequência natural do chamado. Quando Deus separa, Ele também prova.
Uma mulher escolhida por Deus enfrentará provações que outras talvez nunca conheçam. Sua fé será testada, seu caráter será refinado, sua paciência será levada ao limite. Isso não acontece porque Deus quer fazê-la sofrer, mas porque Ele a está preparando para algo maior. Em Malaquias 3 está escrito: Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e prata. Deus não deixa nada imperfeito. E uma mulher com um propósito maior precisa passar por esse fogo purificador para estar pronta para o que virá. A separação não é apenas externa, mas também interna. Deus trabalha no coração, na mente, na alma. Ele quebra correntes invisíveis, transforma pensamentos, cura feridas que ninguém mais pode ver. O que antes era prioridade perde sua importância, e o que parecia insignificante se torna o centro da sua vida. O chamado de Deus traz uma mudança radical, e essa mudança começa de dentro para fora. Não é uma transformação superficial, mas uma renovação completa. Romanos 12 deixa isso claro. Não se conformem com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nem todos entenderão essa separação. Alguns criticarão, outros zombarão, e muitos não compreenderão porque uma mulher escolhida já não age como antes. Mas isso faz parte do processo. Jesus advertiu em Mateus 10:22: Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquelas que foram separadas para Deus não devem esperar a aprovação do mundo, pois sua recompensa não está na terra, mas no céu. Deus não escolhe qualquer pessoa, e quando Ele escolhe, transforma completamente a vida dessa pessoa. A separação pode parecer uma provação difícil, mas é a confirmação de que Deus está agindo. A solidão, na verdade, é um tempo de comunhão com Ele. É o espaço onde sua voz é ouvida com mais clareza, onde sua presença se torna mais tangível, onde sua direção se torna inegável. No silêncio, Deus fala. Na separação, Deus fortalece. Na santificação, Deus prepara. O que agora parece isolamento é apenas o começo de algo maior. Deus nunca afasta sem motivo. Ele nunca permite uma prova sem uma recompensa. Ele nunca deixa suas filhas na solidão sem a intenção de manifestar sua glória em suas vidas. A separação é apenas o começo de uma história muito maior. Uma história onde Deus tem o controle absoluto. As mulheres escolhidas devem sempre se lembrar de que não estão sozinhas. Deus está com elas a cada passo do processo, em cada provação, em cada momento de incerteza. Seu chamado é irrevogável. Seu propósito é firme e seu amor é inabalável. A separação não é o fim. É o sinal de que algo grandioso está prestes a acontecer. Quando Deus escolhe alguém, Ele não apenas o separa. Ele também começa a remover de sua vida tudo que não está alinhado com seu plano. Muitas vezes, isso parece uma perda, como se as peças que antes traziam estabilidade estivessem desmoronando sem razão aparente. Relações que pareciam sólidas se rompem. Oportunidades que pareciam promissoras desaparecem. Caminhos que pareciam abertos se fecham sem explicação. Isso não é coincidência. É a mão de Deus intervindo para proteger o destino daquela que Ele chamou. Ele não permitirá que nada ou ninguém que não contribua para seu plano permaneça no caminho delas. O que parece rejeição, na verdade, é um redirecionamento. O que parece traição, na verdade, é libertação. O que dói agora é o que evitará um sofrimento maior no futuro. As Escrituras deixam claro que Deus tem o controle absoluto de cada processo. Em Jeremias 29:11, ele diz: Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Isso significa que quando algo é retirado da vida de uma mulher escolhida, não é para sua destruição, mas para sua proteção. Deus vê o que o ser humano não pode ver. Ele conhece o coração das pessoas e as intenções por trás de cada relação. Nem tudo que parece bom à primeira vista é uma bênção, e nem toda perda é uma verdadeira perda. Muitas vezes, aquilo que o coração mais deseja é justamente o que poderia afastá-la do propósito divino. Quando Deus removeu certas pessoas da vida de José, parecia que seu mundo estava desmoronando. Ele foi traído, vendido como escravo, acusado injustamente e preso. Mas o que parecia ser uma série de tragédias era, na verdade, uma estratégia divina para colocá-lo no lugar certo, na hora certa.
Cada perda era uma proteção, cada porta fechada o aproximava de seu destino. Se ele tivesse permanecido com seus irmãos, nunca teria chegado ao Egito. Se não tivesse sido vendido, nunca teria ido para a casa de Potifar. Se não tivesse sido preso, nunca teria interpretado os sonhos que o levariam diante de Faraó. O que parecia rejeição era, na verdade, o plano divino em ação. Quando Deus intervém na vida de uma mulher com um propósito especial, ele não o faz com suavidade, mas com determinação. Se algo não faz parte de seu futuro, ele arrancará isso de seu presente. Isso pode acontecer de várias formas: uma relação que não prospera, um emprego que desaparece, uma amizade que se esfria, um caminho que parecia seguro e de repente se torna inacessível. No momento, pode parecer injusto, mas com o tempo fica evidente que cada uma dessas situações foi uma forma de proteção. Deus não permitirá que algo ou alguém que não esteja alinhado com sua vontade permaneça na vida daquela que ele chamou para algo maior. O livro de Provérbios ensina que há caminhos que parecem certos, mas que levam à morte. Quando Deus remove alguém da vida de uma de suas filhas, é porque essa pessoa não foi destinada a caminhar com ela em seu propósito. Nem todas as conexões são divinas. Nem todas as amizades são saudáveis. Nem todas as oportunidades são bênçãos. O que parece um obstáculo, muitas vezes, é um muro levantado por Deus para evitar uma queda. No processo de separação, é comum que a solidão se intensifique. Aqueles que antes estavam por perto começam a se afastar. As conversas se tornam distantes. O sentimento de pertencimento a um grupo se dissolve. Isso faz parte do plano. Deus não quer que sua escolhida dependa da aprovação dos outros, mas apenas dele. Ele quer ensiná-la a confiar em sua direção, a depender de sua voz, a encontrar segurança em sua presença. Enquanto uma mulher depender das relações humanas para definir sua identidade, ela não estará pronta para cumprir sua missão. O próprio Jesus passou por esse processo. Durante seu ministério, multidões o seguiam, mas nos momentos mais críticos, muitos o abandonaram. Quando chegou a hora da cruz, até mesmo seus discípulos mais próximos fugiram. Não porque Jesus tivesse feito algo errado, mas porque seu propósito exigia uma separação total. Ninguém poderia carregar a cruz em seu lugar. Ninguém poderia tomar seu lugar no sacrifício. Ele havia sido enviado para uma missão que exigia caminhar sozinho. O que parecia ser uma rejeição era, na verdade, a confirmação de que ele estava seguindo a vontade do Pai. Quando uma mulher escolhida passa por esse processo, é crucial que ela não tente se apegar àquilo que Deus está removendo. Não se pode pedir direção divina e, ao mesmo tempo, resistir às mudanças que essa direção exige. Se Deus fecha uma porta, não é para punir, mas para proteger. Se alguém se afasta, não é porque a esqueceu, mas porque não estava destinado a permanecer ao seu lado. Se algo que parecia seguro desmorona, é porque Deus tem um plano melhor. Em Isaías 43:19, ele diz: "Eis que faço uma coisa nova, agora está brotando, vocês não a percebem? Farei um caminho no deserto e rios em lugares áridos." Na história de Ruth, seu destino mudou completamente quando ela deixou para trás tudo o que conhecia. Seu marido morreu, sua vida em Moabe chegou ao fim, e tudo o que restava era uma escolha: permanecer no que era familiar ou seguir Noemi rumo ao desconhecido. Sua decisão de seguir em frente sem olhar para trás a levou a encontrar Boaz, a fazer parte da linhagem de Davi e a desempenhar um papel no plano divino da redenção. Se ela tivesse se agarrado ao seu passado, jamais teria alcançado seu futuro. Deus permite a solidão na vida dos seus escolhidos, porque Ele precisa que sua atenção esteja totalmente voltada para Ele. Muitas vezes, distrações se disfarçam de relacionamentos, ocupações e projetos que não foram planejados por Ele. Para proteger o propósito, é necessário limpar o caminho. O que parece ser um tempo de perda é, na verdade, uma preparação para o que está por vir. Em João 15:2, Jesus disse: "Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto ainda." A poda é dolorosa, mas é a prova de que há crescimento. Um ramo que não é podado enfraquece e morre, mas um ramo podado no tempo certo cresce com mais força e produz ainda mais frutos. Deus corta o que impede o crescimento, remove o que limita o avanço, limpa o terreno para que sua escolhida possa prosperar. Toda mulher que passa por esse processo deve se lembrar de que não está sozinha.
Deus está em cada detalhe, em cada porta fechada, em cada relacionamento que termina, em cada caminho que muda de direção. Seu amor é maior que qualquer perda, e seu plano é perfeito. O que parece incerto agora se tornará um testemunho de sua fidelidade no futuro. Quando Deus remove algo, Ele o faz com um propósito. Nada do que é perdido em seu processo é de fato uma perda. Cada despedida, cada mudança, cada silêncio tem uma razão. No tempo certo, tudo fará sentido. O que dói agora se tornará uma fonte de gratidão no futuro, porque Deus nunca remove algo sem a intenção de dar algo melhor. Desde o princípio, Deus marcou seus escolhidos com um sinal inconfundível: a diferença. Aqueles que foram chamados para cumprir um propósito maior não podem se encaixar em estruturas comuns nem se conformar com o que a sociedade impõe. Sua essência os distingue, seu espírito os separa e seu caminho os afasta do ordinário. Uma mulher com um chamado divino não é como as outras. Ela não pensa da mesma forma, não sente da mesma forma, não reage da mesma forma. Desde pequena, ela percebe que há algo dentro dela que não se ajusta ao restante. Mesmo quando tenta se adaptar, algo em seu íntimo lhe lembra que seu destino não é seguir a correnteza, mas caminhar contra ela. O que satisfaz os outros não a preenche. O que os outros buscam desesperadamente não desperta o mesmo desejo em seu coração. Não porque ela seja melhor ou superior, mas porque seu espírito foi moldado para algo completamente diferente. Deus nunca chamou ninguém para ser como todo mundo. Em toda a Escritura, cada pessoa escolhida para uma missão maior precisou aceitar sua diferença como um sinal do propósito divino em sua vida. Jeremias foi separado antes mesmo de nascer e, quando chegou o momento do seu chamado, ele sentiu que não estava pronto. Ele queria ser como os outros, viver sem o peso da profecia sobre seus ombros. Mas Deus lhe fez entender que sua vida nunca lhe pertenceu, que seu caminho não era comum e que sua boca não pronunciaria palavras humanas, mas mensagens celestiais. Moisés também não se encaixava. Criado como egípcio, mas de sangue hebreu, ele não pertencia totalmente a nenhum dos dois mundos. Sua diferença o levou a fugir para o deserto, pensando que poderia escapar do plano de Deus. Mas foi lá que seu propósito o alcançou. Quando Deus escolhe, ele o faz com intenção. Ele não marca alguém com a diferença apenas para tornar sua vida difícil, mas porque essa diferença é essencial para seu chamado. Aqueles que foram escolhidos não podem viver como os outros, porque sua vida foi desenhada para algo que os demais nem sequer conseguiriam suportar. Jesus disse isso claramente. O mundo rejeitará aqueles que pertencem a ele, não porque tenham feito algo errado, mas porque luz e trevas não podem se misturar. O desconforto de se sentir deslocada não é uma maldição, mas uma confirmação. É a prova de que Deus colocou nela algo que não pode ser apagado nem ignorado. O inimigo conhece essa verdade e fará todo o possível para convencer uma mulher escolhida de que sua diferença é um defeito. Ele tentará fazer com que ela se veja como uma estranha, que sinta que seu jeito de ser é uma fraqueza, que o preço de seu chamado é alto demais. Ele plantará em sua mente a ideia de que seria mais fácil se conformar, ceder, adaptar-se ao que o mundo espera dela. Mas a palavra de Deus adverte contra esse engano. Em Romanos 12:1, somos ordenados a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que o que parece ser um fardo é, na verdade, uma bênção, que o que parece ser uma luta é uma preparação, que o que parece ser isolamento é um sinal de que Deus está protegendo o que colocou nela. Quando Deus marca alguém com um propósito especial, Ele não o faz para que seja reconhecido imediatamente. A diferença imposta em sua vida não está ali para exaltá-la, mas para fortalecê-la. Antes de Davi se tornar rei, ele foi desprezado por sua própria família. Antes de José governar o Egito, ele foi vendido por seus irmãos. Antes de Ester interceder por seu povo, ela teve que esconder sua identidade. A diferença não é um passaporte para o sucesso imediato, mas a prova de um processo que precisa ser completado antes que o propósito se manifeste. Muitas vezes, a maior luta de uma mulher escolhida não é contra o mundo, mas contra si mesma. A batalha interna entre o desejo de pertencer e a aceitação de sua identidade em Deus pode ser mais intensa do que qualquer oposição externa. É fácil querer ser aceita, buscar companhia,
procurar um lugar onde possa se encaixar. Mas Deus não permite que aquelas que Ele chamou encontrem descanso naquilo que é temporário. Ele não as deixará se sentir confortáveis em um lugar onde não pertencem. Sempre haverá algo que as incomoda, que as afasta da multidão, que as lembra de que foram separadas para algo maior. A diferença não se reflete apenas na maneira de pensar, mas também na forma como Deus trata seus escolhidos. Elas não recebem as mesmas oportunidades que os outros, porque o que Deus tem para elas não é igual ao que Ele tem para o restante. Elas não podem tomar atalhos, porque seu processo exige ser completo. Elas não podem avançar sem passar pelo fogo, pois sua fé precisa ser refinada. Enquanto outros parecem prosperar sem esforço, elas enfrentam provações que parecem intermináveis. Não porque Deus as tenha esquecido, mas porque o nível de seu chamado exige uma preparação mais profunda. O caminho de alguém com um propósito especial nunca é fácil. Haverá momentos de dúvida, temporadas em que parecerá que Deus está em silêncio, fases em que tudo dentro dela gritará para desistir. Mas a diferença que Deus colocou em sua vida não está ali para destruí-la, está ali para fortalecê-la. Não é um fardo, mas um sinal de que foi escolhida. Em 1 Pedro 2,9 está escrito que aqueles que pertencem a Deus são uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus. Isso significa que não há erro em sua identidade, nem defeito em sua criação. Nada nela precisa ser mudado para se encaixar em um molde que nunca foi feito para ela. Quando Deus chama, Ele o faz com autoridade. Ele não permite que sua escolhida permaneça em lugares onde seu espírito não pode crescer. Ele não a deixa se contentar com o que é comum, pois seu destino é extraordinário. Ele não permite que ela tome caminhos fáceis, pois seu propósito exige resiliência. A diferença não é uma opção, é uma marca de identidade. É o sinal de que ela foi separada, a prova de que sua vida tem um propósito maior. A garantia de que o que Deus começou nela, Ele levará até a conclusão. Aceitar essa verdade é o primeiro passo para caminhar na plenitude do chamado de Deus. A luta cessa quando se entende que a diferença não é um obstáculo, mas uma confirmação. Quando paramos de resistir ao que Deus fez e começamos a abraçar seu propósito, tudo muda. A perspectiva se transforma, a incerteza desaparece, a insegurança perde seu poder. O que parecia ser um fardo se torna uma fonte de gratidão. O que gerava confusão se torna clareza. O que era uma luta se transforma em uma vitória interior, permitindo avançar com firmeza e segurança. Deus não comete erros. Se Ele marcou alguém com uma identidade diferente, é porque essa diferença é necessária. Não há nada em sua criação que seja um acaso. Nenhuma característica de seu espírito é supérflua. Tudo foi planejado com precisão. Cada detalhe foi colocado com intenção. Cada traço de seu caráter foi formado com um propósito. O que parece ser separação é, na verdade, um convite para confiar. O que parece ser rejeição é uma porta para algo maior. O que parece ser solidão é o espaço onde Deus revela seu plano com mais clareza. Quando chegar o momento certo, tudo fará sentido. Quando o propósito se manifestar, a diferença será compreendida. Quando o processo estiver completo, a razão de cada provação será evidente. Até esse momento, a única tarefa é permanecer firme. Crer que o que Deus começou, Ele aperfeiçoará. Caminhar com a certeza de que não há erro no que Ele fez. A solidão não é o fim da história, mas a prova de que algo grandioso está prestes a acontecer. A solidão na vida de uma mulher escolhida não é um erro nem uma coincidência. É o lugar para onde Deus a conduz para falar com ela sem distrações, o espaço onde sua voz ressoa com mais clareza e onde sua direção se revela com mais precisão. Desde os tempos antigos, Deus usou o silêncio e o isolamento como meio de preparar seus servos. Não porque Ele se agrade em afastá-los dos outros, mas porque sabe que há verdades que só podem ser compreendidas na intimidade de sua presença. No barulho do mundo, muitas vozes disputam a atenção, mas na solidão, apenas uma voz permanece. É nesse lugar separado que os segredos do reino são revelados, que as instruções divinas são transmitidas sem interferências e que o coração aprende a depender inteiramente de Deus. A história da humanidade mostra que os maiores encontros com Deus acontecem em momentos de aparente abandono. Moisés não ouviu a voz de Deus nos palácios do Egito, mas no deserto,
onde todo o resto havia sido silenciado. Elias não encontrou a presença de Deus no estrondo do vento, nem no fogo, mas em um sussurro que só pôde perceber quando estava sozinho. Jesus não recebeu força para seu ministério no meio das multidões, mas no isolamento do deserto, onde seu espírito foi fortalecido antes de enfrentar a missão para a qual havia vindo. O que parece ser uma separação dolorosa é, na verdade, um encontro divino. O que o mundo vê como solidão é, na verdade, uma audiência privada com o Criador. Quando Deus permite que uma mulher passe por essa fase, não é para puni-la, mas para ensiná-la a reconhecer sua voz. É fácil confiar em Deus quando tudo está tranquilo, mas a verdadeira fé se forma quando sua voz é a única certeza no meio da incerteza. Nestes momentos, cada promessa se torna mais real, cada palavra ganha um significado mais profundo, cada instrução se imprime na alma com uma convicção inabalável. Em Oséias 2,14, Deus diz: Eu o atrairei para o deserto e lhe falarei ao coração. Ele não a chama para um lugar de sofrimento sem propósito, mas para um espaço onde seu amor e sua verdade podem ser compreendidos sem distração. A solidão não é apenas um tempo de aprendizado, mas também um filtro espiritual. É nesse processo que Deus testa os corações, examina as intenções e revela o que realmente está dentro de cada um. Muitas vezes, o barulho da vida pode esconder o que precisa ser transformado, mas no silêncio, tudo vem à tona. É nesse tempo que as fraquezas são fortalecidas, os dons são refinados e a fé é elevada a um nível mais profundo. Deus não chama suas filhas para viverem dependendo das circunstâncias, mas para aprenderem a depender somente dele. Na Escritura, a ideia de que aqueles que são chamados por Deus precisam ser separados para ouvir sua voz é recorrente. João Batista viveu no deserto antes de seu ministério começar. Paulo passou anos na Arábia antes de ser enviado para pregar às nações. Até Maria, a mãe de Jesus, recebeu a mensagem do anjo em um momento de completa intimidade, longe das opiniões do mundo. Esse padrão não é uma coincidência, mas um princípio divino. Deus não revela seus maiores planos no barulho da multidão, mas na intimidade da solidão. Quando uma mulher escolhida passa por esse processo, a tentação de buscar respostas em outros lugares pode ser forte. É natural querer companhia, desejar uma direção imediata, esperar que as circunstâncias mudem rapidamente. Mas Deus não acelera o processo quando ainda há lições a serem aprendidas. Em Isaías 30:15 somos lembrados: é na calma e na confiança que está a sua força. Ela foi chamada para algo maior, e quando a preparação termina, a obra que Deus começou se manifestará com poder. A solidão nunca é o destino final de uma mulher escolhida, mas o processo necessário antes da manifestação de seu propósito. Deus não a separa sem razão e não a deixa nesse estado indefinidamente. Tudo no plano divino tem um tempo determinado, e a separação que parecia interminável termina no exato momento em que a preparação está completa. O que antes era uma provação se torna um testemunho. O que parecia incerto se transforma em uma direção clara. O que no início era um período de isolamento se torna o cenário onde o propósito começa a tomar forma. Deus não esquece aqueles que Ele chama, e Ele não deixa inacabado aquilo que começou. Se Ele permitiu a solidão, foi porque havia algo a ser construído, algo a ser alinhado, algo a ser fortalecido antes de revelar o que Ele vinha preparando durante todo esse tempo. Em toda a Escritura, cada período de isolamento foi seguido por uma manifestação gloriosa. Moisés, após 40 anos no deserto, foi chamado para libertar Israel com sinais e prodígios que demonstravam a autoridade que Deus havia depositado nele. José, após anos de aparente esquecimento em uma prisão, foi elevado à posição mais alta do Egito depois do faraó. Esther, que passou um tempo em preparação no palácio, foi estrategicamente posicionada para interceder por seu povo e mudar o destino de uma nação inteira. Elias, após seu tempo de solidão na montanha, recebeu uma nova direção e um propósito renovado. Jesus, após seu jejum no deserto, saiu cheio do Espírito Santo e iniciou o ministério que transformaria a história da humanidade. Não existe um único caso em que Deus tenha conduzido alguém à solidão sem que algo maior se manifestasse depois. Quando uma mulher atravessa essa fase, pode parecer que não há saída, que o tempo se estende sem motivo, que as respostas demoram a chegar.
Mas Deus não se apressa nem age fora do seu plano perfeito. Em Eclesiastes 3:1 somos lembrados: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. A espera não é um sinal de que Deus esqueceu, mas uma garantia de que o que está por vir será maior do que ela imaginava. O ouro não se forma em segundos, e os alicerces de uma grande obra não são construídos com pressa. O que Deus preparou na solidão é precioso demais para ser revelado antes da hora. O mundo pode ver a solidão como um período de inatividade, mas no reino de Deus é um tempo de construção. Enquanto outros pensam que nada está acontecendo, Deus está formando a capacidade de sustentar o que virá depois. O que parecia incompreensível começa a fazer sentido quando o resultado final se revela. Cada oração na intimidade, cada momento de dependência total, cada lágrima derramada na presença de Deus se transforma em uma força interior que não pode ser abalada por nada nem por ninguém. O processo deu frutos, a fé foi testada, a confiança foi estabelecida. Quando chega o tempo da manifestação, é impossível voltar à vida de antes, não porque o exterior mudou, mas porque o interior foi transformado. O deserto onde uma mulher aprendeu a ouvir a voz de Deus torna-se a base sobre a qual ela caminha com autoridade. A diferença que antes parecia um fardo se revela como um sinal de propósito. A separação que gerava dúvidas se torna a confirmação de que ela foi escolhida para algo específico. Não se trata de um retorno ao que era, mas do início de uma nova estação. Uma estação em que tudo o que foi aprendido na solidão se torna a base para cumprir o chamado. O inimigo tentará fazê-la acreditar que nada mudou, que tudo permaneceu igual, que a espera foi em vão. Tentará semear dúvidas, trazer lembranças do passado, sussurrar mentiras para fazer recuar aquela que foi moldada na presença de Deus. Mas uma mulher que foi refinada na solidão não se deixa enganar. Ela aprendeu a discernir a voz de Deus, foi fortalecida na verdade e treinada para uma dependência absoluta do Pai. Nada do que ela enfrentará depois será tão intenso quanto o processo que superou. O que parecia ser o fim era apenas o começo de algo maior. Quando José finalmente reencontrou seus irmãos após anos de separação, em vez de acusá-los pelo que lhe fizeram, ele proclamou uma verdade poderosa: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Essa declaração reflete a compreensão de que cada evento de sua vida foi orquestrado por Deus para um propósito maior. Nada foi perdido, nada foi em vão, nada escapou ao plano divino. O mesmo acontece com uma mulher que passou pela solidão imposta por Deus. Ela chega a um ponto em que entende que cada separação era necessária, que cada perda era uma proteção, que cada silêncio era uma oportunidade para ouvir com mais clareza. Quando o processo de isolamento termina, as portas que antes estavam fechadas começam a se abrir. Mas agora a perspectiva é diferente. A dependência não está mais nas circunstâncias, mas em Deus. O que antes gerava medo, agora é enfrentado com convicção, pois a confiança está firmada na fidelidade do Senhor. O tempo de espera não serviu apenas para testar a paciência, mas para fortalecer a visão, estabelecer a identidade e formar o caráter necessário para carregar o que está por vir. Deus não investe em processos vazios. Se Deus permitiu que uma mulher atravessasse a solidão, é porque Ele tinha a intenção de manifestar algo que não poderia ser entregue antes. A história da humanidade está repleta de exemplos em que o que parecia ser uma pausa era, na verdade, uma aceleração invisível. Enquanto Moisés acreditava que sua vida havia terminado no deserto, Deus o preparava para liderar. Enquanto Davi fugia de Saul, seu reinado já estava garantido. Enquanto Jesus permanecia no anonimato, sua hora ainda não havia chegado. Mas quando chegou, nada pôde impedir que Deus havia decretado se cumprisse. Quando o tempo da manifestação chega, tudo o que parecia ser uma luta se torna um testemunho da fidelidade de Deus. As estações de solidão não duram para sempre, mas as lições aprendidas nesses momentos permanecem por toda a vida. Deus não deixa processos inacabados e não permite que o sofrimento seja em vão. Se Ele conduziu alguém por esse caminho, é porque preparou algo que supera toda imaginação. Em Filipenses 1:6 temos a garantia: aquele que começou em vocês a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que antes era visto como uma separação dolorosa
se transforma na prova de que Deus esteve agindo o tempo todo. O que parecia ser um abandono revela-se como uma preparação. O que parecia ser um atraso torna-se a compreensão do tempo perfeito de Deus, para que tudo se alinhe conforme seu plano. A história de cada mulher separada por Deus não termina na solidão, mas no cumprimento do propósito para o qual foi chamada. Quando a espera chega ao fim, a transformação é evidente. A dependência de Deus é absoluta. A confiança em seu plano é inabalável. A visão é mais clara do que nunca. A vida nunca mais será a mesma. Não porque o exterior tenha mudado imediatamente, mas porque o interior foi renovado. O que parecia ser o fim era apenas o começo de algo maior. E quando Deus decide manifestar o que preparou, nada nem ninguém pode impedir aquilo que foi decretado desde a eternidade. A solidão de uma mulher escolhida não é uma punição, nem um acaso, mas uma manifestação do amor e da intenção de Deus sobre sua vida. Cada fase de isolamento foi um convite para descobrir dimensões mais profundas de seu plano, uma oportunidade de trilhar caminhos que poucos podem percorrer, uma marca inconfundível de que seu destino não é comum. Mas o que poucos entendem é que essa solidão não apenas a prepara para o que está por vir. Ela a transforma em alguém irreconhecível para o mundo. Ela não retorna sendo a mesma. Ela não volta ao ponto de partida. Ela não se encaixa mais nas mesmas estruturas. Quando Deus separa alguém, Ele não o faz apenas para treiná-lo, mas para mudar completamente sua essência, para elevar seu espírito a um nível onde não pode mais ser definido pelas expectativas humanas, mas apenas pelo propósito divino. O propósito de Deus na vida de uma mulher escolhida não se limita a um chamado específico, mas à transformação total de sua identidade. A solidão foi a ferramenta com a qual Deus moldou seu caráter, arrancando tudo o que não condizia com seu destino, destruindo qualquer dependência que a afastava de sua presença, quebrando cada limitação imposta pela opinião dos outros. O que no início parecia uma estação de perda, torna-se o nascimento de uma nova versão de si mesma. Alguém que não teme mais a rejeição, que não busca mais validação externa, que não se define mais pelas oportunidades que o mundo oferece, mas pela certeza de que foi chamada para algo que transcende o terreno. Deus não usa a solidão apenas para treinar, mas para revelar verdades que não podem ser compreendidas no conforto. Há conhecimentos que só são adquiridos no silêncio, revelações que só chegam na ausência de distrações, certezas que só se desenvolvem quando tudo o mais foi removido. A razão pela qual tantas mulheres com um chamado especial vivem uma separação tão radical é que elas estão destinadas a receber instruções que não podem ser compartilhadas com todos. Jesus falava em parábolas às multidões, mas aos seus discípulos mais próximos, ele revelava os mistérios do reino. Há segredos que não são dados a qualquer pessoa, visões que nem todos podem compreender, direções que só podem ser entregues àquelas que foram moldadas na intimidade com Deus. Quando Deus permite a solidão, Ele o faz com um propósito que vai além do que a mente humana pode compreender. Não é apenas um tempo de preparação, mas um acesso a dimensões espirituais, onde sua presença se torna mais tangível, onde suas promessas se tornam inabaláveis, onde sua voz deixa de ser uma suposição e passa a ser a única verdade. A mulher que atravessa essa fase não apenas aprende a depender de Deus. Ela é introduzida em uma realidade onde o mundo já não tem mais poder sobre ela. Ela não teme mais a incerteza, pois aprendeu que Deus é sua única fonte de estabilidade. Ela não busca mais respostas externas, pois seu espírito foi refinado para receber direção divina. Ela não precisa mais de validação, pois compreendeu que a única aprovação que realmente importa é a do Criador. O inimigo tentou distorcer o significado da solidão, fazendo parecer uma punição, um fracasso, um sinal de que algo está errado. Mas a verdade é que uma mulher escolhida não foi esquecida. Ela foi separada para algo maior. Seu isolamento não é um erro, mas um testemunho de que ela foi considerada digna de receber algo que outros ainda não estão prontos para carregar. Os caminhos do mundo tentaram convencê-la de que ela precisa se apressar, que está perdendo oportunidades, que deveria se encaixar em estruturas que nunca foram feitas para ela. Mas Deus não está atrasando-a, Ele está preservando-a. Ele não está negando nada a ela.
Ele está protegendo daqueles que poderiam desviá-la. Ele não fechou portas para ela. Ele a posicionou em um lugar onde sua influência terá um impacto eterno. Aquela que foi moldada na solidão não pode voltar à vida que tinha antes. O que ela viu, o que aprendeu, o que experimentou na presença de Deus a mudou para sempre. Suas prioridades foram reorganizadas. Sua percepção da vida foi transformada. Seu espírito foi aguçado para reconhecer o que vem de Deus e o que não vem. A mulher que emerge desse processo não é mais a mesma que entrou. Ela não está mais perdida, não questiona mais sua identidade, não duvida mais de seu propósito. Agora ela caminha com certeza, com autoridade, com uma segurança que não vem de suas habilidades nem de suas conexões, mas da revelação de que foi chamada, escolhida e equipada pelo próprio Deus. A solidão não apenas a preparou para seu propósito, mas a transformou em alguém capaz de carregá-lo. Muitos desejam ser usados por Deus, mas poucos estão dispostos a serem moldados para isso. Querem a glória sem o treinamento, o impacto sem a transformação, a influência sem a intimidade com Deus. Mas uma mulher que atravessou o fogo do isolamento sabe que não há atalhos no reino de Deus. Ela sabe que tudo o que é construído sem fundamentos desmorona mais cedo ou mais tarde. Que tudo o que é obtido sem um processo não tem raízes. O que Deus fez nela não pode ser removido, não pode ser destruído, não pode ser ignorado. Quando seu propósito finalmente se manifesta, a prova de seu tempo na solidão é inegável. Ela não depende mais da aprovação dos outros, pois aprendeu a ouvir apenas uma voz. Ela não se deixa guiar por oportunidades superficiais, pois foi treinada para reconhecer a porta certa. Ela não é facilmente manipulável, pois seu discernimento foi aperfeiçoado. Deus não a chamou para que fosse como todas as outras. Ele a chamou para que se levantasse com uma identidade inabalável, uma fé que não vacila, uma convicção que não se dobra sob pressão. A história de sua vida não é a de alguém que foi deixado de lado, mas de alguém que foi separado para algo maior. Seu isolamento não foi uma pausa, mas a construção do alicerce sobre o qual ela caminhará pelo resto de sua vida. O que Deus depositou nela na intimidade não será desperdiçado. O que ela aprendeu no secreto será sua força em público. O que parecia ser um sacrifício inútil se revelará como a chave para seu chamado. A mulher que foi conduzida por Deus à solidão nunca retorna a mesma. Ela foi moldada, refinada, fortalecida. Ela aprendeu a depender de Deus em todas as áreas de sua vida. Ela foi separada do que não lhe pertencia. Ela foi transformada em alguém capaz de carregar o peso de seu propósito sem se quebrar. O que antes a fazia se sentir sozinha, agora lhe dá uma autoridade inquestionável. O que parecia ser uma provação interminável agora se revela como a garantia de que seu destino é maior do que ela imaginava. Deus nunca deixou uma mulher na solidão sem intenção. Ele nunca permitiu um processo sem propósito. Ele nunca chamou alguém sem equipá-lo para a tarefa. Se ele permitiu essa estação, é porque estava construindo algo eterno nela. E agora que o processo foi concluído, agora que o tempo da manifestação chegou, não há dúvida de que tudo o que ela atravessou tinha um propósito. A mulher que um dia chorou sua solidão, agora se levanta com o respaldo do céu. Aquela que antes se sentia rejeitada, agora caminha com a certeza de que foi escolhida. Aquela que se perguntava por que Deus a havia separado, agora entende que ele a estava preparando para algo que nenhuma outra poderia carregar. E o que está diante dela é apenas o começo de algo, que não poderá ser interrompido. Não é mera coincidência ou uma interrupção nos padrões de sono. Não, meu amigo. Isso é algo mais. Esta é a hora da visitação divina. Este é o momento em que o céu chama seu nome na quietude da noite, quando o mundo está dormindo, quando o ruído do dia se desvaneceu em silêncio. Há um sussurro, um empurrão sagrado no fundo do seu espírito. Você acorda e por um momento pergunta-se por quê. Seu corpo está cansado, sua cama está quente e a ideia de fechar os olhos novamente parece tentadora. Mas algo dentro de você se recusa a se acalmar. Algo dentro de você sabe que isso não é apenas mais uma noite sem dormir. Este é um momento reservado para você. Esta é uma oportunidade de comungar
com aquele que segura seu destino em suas mãos. E nesse momento, há uma coisa que você deve fazer acima de tudo: orar. Mas não qualquer oração. Não as palavras fracas, vazias e meio-hearted que muitas vezes murmuramos por rotina. Não. Este é o momento de orar com expectativa. Este é o momento de se apresentar diante de Deus com um coração cheio de fé, sabendo que Ele não apenas está ouvindo, mas também está respondendo. Quando você ora nessa hora, entenda que está entrando em uma conversa divina. Você não está falando ao vento. Você não está recitando palavras ao vazio. Você está diante da presença do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você está participando de uma troca sagrada, onde fardos são aliviados, cadeias são quebradas e destinos são moldados. Pare por um segundo. Se você já passou por isso, comente 3 horas abaixo e certifique-se de se inscrever para mais conteúdos que abrem os olhos. Esta é a hora em que batalhas espirituais são travadas e vencidas. Esta é a hora em que avanços são liberados. Esta é a hora em que respostas que pareciam atrasadas chegam de repente. Porque este não é qualquer horário do dia. É o momento em que o sobrenatural invade o natural. Quando o invisível se torna visível. Quando Deus age de maneiras além da compreensão humana. Pense nisso. Por que tantas pessoas relatam acordar exatamente nesse horário, noite após noite? Porque a história fala de grandes homens e mulheres que encontraram Deus nas horas escuras antes do amanhecer. É porque este é o tempo em que as distrações da vida são eliminadas, quando o coração está mais aberto, quando a alma está mais sensível. Este é o tempo em que as orações não são impedidas por dúvidas, por ocupações ou pelas preocupações do mundo. Este é o tempo em que o céu está esperando que você fale. Mas aqui está a chave. Você deve orar com expectativa. Você deve orar como se acreditasse que algo está acontecendo, porque está. Há poder em uma oração cheia de fé. Há poder em uma oração que se recusa a aceitar a derrota. Há poder em uma oração que não é apenas dita, mas acreditada. Quando você acorda nessa hora, não sussurre apenas palavras vazias. Ore como se o céu estivesse ouvindo, porque está. Ore como se seu avanço estivesse a caminho, porque está. Ore como se cadeias estivessem se quebrando, portas se abrindo e milagres se desdobrando, porque estão. Muitas vezes, fazemos orações pequenas. Oramos orações seguras. Oramos orações confortáveis, que exigem pouca fé, que demandam pouco risco. Mas este não é o momento para orações pequenas. Este é o momento para orações ousadas. Este é o momento de orar como alguém que sabe que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que podemos pedir ou imaginar. Este é o momento de orar como se a resposta já estivesse a caminho. Quando você acorda nessa hora, ore pelas coisas que parecem impossíveis. Ore pelos sonhos que parecem grandes demais. Ore pelos milagres que você tem esperado. Ore pelos avanços que parecem atrasados. Ore com a expectativa de que Deus não apenas é capaz, mas também está disposto. E então, não apenas ore e vá embora. Escute. Fique quieto. Nestes momentos silenciosos, Deus fala. Nestes momentos, Ele sussurra a direção. Ele revela respostas. Ele dá clareza. Mas você deve estar pronto para receber. Você deve estar pronto para ouvir. Muitas pessoas oram, mas não escutam. Elas clamam a Deus, mas nunca param para ouvir o que Ele tem a dizer em retorno. Mas quando você acorda nessa hora, depois de derramar seu coração, tire um momento para ficar quieto. Tire um momento para deixar sua presença envolvê-lo. Tire um momento para deixar sua voz guiá-lo.
porque a resposta que você estava esperando pode não vir de maneira alta e dramática. Pode não vir em trovões ou em fogo. Pode vir como um sussurro silencioso nas profundezas do seu espírito. Pode vir como uma paz repentina que se instala sobre seu coração. Pode vir como um pensamento claro que parece surgir do nada, mas você saberá que é Ele. É por isso que você não pode ignorar este momento. É por isso que quando você acorda nessa hora, não deve simplesmente virar para o lado e voltar a dormir. Porque e se este for o momento em que seu avanço estava destinado a chegar? E se este for um momento que muda tudo? Pense nisso. Tantas pessoas estão buscando respostas. Tantas pessoas estão desesperadas por direção, por orientação, por esperança. E aqui está você, despertado nas horas mais sagradas da noite, recebendo uma oportunidade de entrar na presença de Deus e receber o que tantos desejam. Então, meu amigo, quando você acorda nessa hora, não desperdice o momento. Não o leve levianamente. Não o descarte como mera coincidência. Não é coincidência. É um chamado. É um propósito. É divino. Ore como se sua vida dependesse disso. Ore como se a resposta já estivesse a caminho. Ore com o tipo de expectativa que move montanhas, que quebra cadeias, que muda atmosferas. Porque quando você ora com expectativa, quando você ora com fé inabalável, o céu responde. Portas se abrem, milagres acontecem e tudo muda. 2. Alinhe seus pensamentos com propósito. Quando você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã, não é apenas seu corpo que se agita, é sua alma. É como se algo profundo dentro de você estivesse sendo despertado. Algo além do comum, algo além da rotina da vida. Naquele momento, antes de o sol nascer, antes de o ruído do mundo começar, há um silêncio raro, uma quietude rara. E nessa quietude, você recebe uma escolha. A escolha de descartar o momento como mais uma noite inquieta ou abraçá-lo como uma oportunidade. Uma oportunidade de alinhar seus pensamentos com propósito. Porque quer você perceba ou não, os pensamentos que preenchem sua mente nessas primeiras horas são poderosos. Este é o momento em que sua mente está mais aberta, mais crua, mais desprotegida. É o momento em que seu subconsciente vem à tona, quando as partes mais profundas de você começam a falar. E o que você permite que pense nesses momentos moldará tudo o que vier depois. Muitas pessoas acordam no meio da noite consumidas por preocupação. Suas mentes imediatamente vagam para o medo, para a ansiedade, para os arrependimentos do passado e as incertezas do futuro. Elas revisam conversas que gostariam que tivessem sido diferentes. Elas se detêm em falhas, em erros, em tudo o que deu errado. E antes que percebam, suas mentes se tornam um campo de batalha. O lugar onde a dúvida e o medo travam guerra contra a esperança e a fé. Mas e se você assumisse o controle? E se, em vez de deixar sua mente ser governada pela negatividade, você usasse esse tempo para se realinhar com seu verdadeiro propósito? E se você escolhesse direcionar seus pensamentos para a vida que você foi destinado a viver? Porque a verdade é que você não foi criado para viver com medo. Você não foi criado para ser preso por arrependimento, por vergonha, pelo peso do passado. Você foi criado para algo maior. Você foi criado com um propósito, com um destino, com um chamado que é maior do que qualquer coisa que você já imaginou. E nessas horas silenciosas, quando as distrações são eliminadas, você tem a rara oportunidade de se reconectar com esse propósito, de se lembrar de quem você realmente é, de silenciar as vozes da dúvida e ouvir, em vez disso, a voz da verdade.
Porque os pensamentos que você tem nessa hora determinarão o caminho que você tomará quando o sol nascer. Se você encher sua mente de medo, você entrará no dia com hesitação, com incerteza, com um coração pesado por coisas que não lhe servem. Mas, se você escolher encher sua mente de fé, de esperança, de propósito, então você acordará pronto, pronto para avançar, pronto para agir, pronto para caminhar corajosamente na direção do seu destino. E assim, nesta hora sagrada, você deve ser intencional. Você deve assumir o controle dos seus pensamentos antes que eles assumam o controle de você. Este não é o momento de se deter no que deu errado. Este não é o momento de deixar falhas passadas definirem você. Este é o momento de se lembrar do que é possível. Este é o momento de dar vida aos seus sonhos, de declarar que seu futuro é maior que seu passado, de se alinhar com a visão de quem você foi destinado a ser. Pense nisso. Quantas vezes você se sentiu perdido, incerto, inseguro do próximo passo? Quantas vezes você se perguntou se está no caminho certo, se está fazendo as escolhas certas, se está realmente vivendo a vida que foi destinado a viver? Nessas primeiras horas, você tem a chance de encontrar essa clareza. Você tem a chance de ouvir a voz interior que tem tentado guiá-lo o tempo todo. Porque no fundo, você já sabe. No fundo, você já tem as respostas que procura. Mas muitas vezes, o barulho da vida as abafa. As demandas do dia o distraem. As opiniões dos outros turvam sua visão. Mas neste momento, antes de o mundo acordar, você tem a chance de ouvir claramente. Você tem a chance de se realinhar. E isso começa com uma decisão. Uma decisão de ser intencional sobre seus pensamentos. Uma decisão de parar de deixar o medo ditar sua vida. Uma decisão de parar de repetir o passado e começar a vislumbrar o futuro. Uma decisão de deixar ir o que o está segurando e abraçar a grandeza que o espera. Porque não se engane, a grandeza está dentro de você. Você foi criado por uma razão. Você não está aqui por acidente. Seus sonhos, suas paixões, seus dons, eles foram colocados dentro de você por um propósito. E quando você acorda nessa hora, é um lembrete. Um lembrete de que você foi feito para mais. Um lembrete de que ainda há trabalho a ser feito. Um lembrete de que seus melhores dias não estão atrás de você, mas à sua frente. E assim, quando você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã, não desperdice o momento. Não deixe sua mente vagar sem rumo. Não deixe o medo tomar conta. Em vez disso, assuma o comando. Direcione seus pensamentos com intenção. Concentre-se no que realmente importa. Lembre-se do seu propósito. Fale vida sobre seus sonhos. Declare que você é capaz, que você é forte, que você está avançando. Porque a maneira como você pensa nesses momentos moldará a maneira como você vive. E se você escolher alinhar seus pensamentos com propósito, se você escolher acreditar que foi criado para algo maior, então, quando o sol nascer, você estará pronto. Pronto para entrar no dia com confiança, pronto para agir, pronto para caminhar corajosamente na direção da vida que você foi destinado a viver. Este não é apenas mais um chamado para acordar. Este é um despertar, um lembrete de que você ainda não terminou, de que ainda há mais pela frente, de que seu propósito está esperando por você. E quando você escolhe alinhar seus pensamentos com essa verdade, nada pode detê-lo. Assista até o final a algo nesta mensagem que pode mudar para sempre a maneira como você vê esses chamados matinais. 3. Dê um passo de fé. Quando você acorda entre 3 horas e 5 horas da manhã, não é apenas uma coincidência, não é apenas uma agitação aleatória no meio da noite. É um chamado, um sussurro divino que o incentiva a se mover
a agir, a entrar em algo maior, mas a verdade é que a maioria das pessoas o ignora. A maioria das pessoas vira para o lado, fecha os olhos e volta a dormir, sem perceber que está dormindo durante seu momento de avanço. Porque embora a oração seja poderosa e alinhar seus pensamentos com propósito seja essencial, chega um ponto em que você deve fazer mais do que pensar, mais do que acreditar. Você deve agir. Você deve dar um passo de fé. Fé não é apenas uma ideia. Fé não é apenas um sentimento. Fé é ação, é movimento. É dar um passo mesmo quando você não tem todas as respostas, mesmo quando o caminho à frente não está claro. E se você acordou nessa hora, há uma razão. Há algo sendo colocado em seu coração, algo se agitando em sua alma, algo que você sabe que está destinado a fazer. Talvez seja um sonho que você tem adiado. Talvez seja uma decisão que você tem medo de tomar. Talvez seja um chamado que você tem ignorado. Mas no fundo, você sente isso. Você sabe que é a hora. No entanto, muitos hesitam. Muitas pessoas ficam presas no mesmo ciclo, esperando pelo momento perfeito, esperando por um sinal, esperando que tudo esteja exatamente certo antes de agir. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca virá. Sempre haverá uma razão para esperar, sempre uma razão para adiar, sempre uma razão para deixar para depois. Mas e se o depois nunca chegar? E se a oportunidade que você tem agora for exatamente a porta pela qual você tem orado? E se a coisa que você tem pedido já estiver diante de você, esperando que você dê o primeiro passo? É por isso que acordar nessa hora é tão significativo. É um lembrete de que o tempo está passando, de que a vida está acontecendo, de que cada segundo que passa é um segundo que você nunca terá de volta. E a questão é, o que você está fazendo com isso? Você está deixando o medo segurá-lo? Você está deixando a dúvida mantê-lo paralisado? I walk the paths where no one goes, through fading light and whispering crows. No map in hand, no end in sight, just endless dusk and fading light. Trees don't speak, but they still know each quiet step, each heart below. The sky bends down, the wind is kind. These wandering roads reflect my mind. And though the noise calls loud and bright, I choose the peace of silent night. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. I've seen the world through crowded days, but never heard what silence says. Now every stone beneath my
tell stories no one else repeats. The further out, the more I feel that quiet's where I start to heal. I keep on walking, wandering still, past every echo, over every hill. No destination, just the will to lose, to learn, to wander still. No need for signs, I've come to know that some truths only find you slow. Let others race, I'll take my time and walk this story line by line. I keep on walking, wandering still, through morning mist and evening chill. The road may turn, the stars may shift, but this quiet path is still my gift. Wandering still and always free, the road ahead belongs to me. The hollow clock keeps ticking loud in empty rooms beneath the clouds. Its hands don't move, but time flows still. A silent pulse beneath the hill. Whispers float from unseen gears, stories told through fragile years. I chase the sound that never came, a melody without a name. The echo bends, it twists and fades. A phantom song in twilight shades. Echoes of the hollow clock ringing through the ancient rock. Time dissolves in shadowed streams, caught between forgotten dreams. Every second lost, it mocks the ticking of the hollow clock. Leaves fall slow on worn out floors, dusty light through broken doors. I listen close for what's not there, a voice that's vanished in the air. The past and future intertwine like tangled roots beneath the vine. And in the silence I can hear the beating heart of vanished years. The
guide, no face to see, just endless time's anomaly. I step inside the hollow sound where lost and found are tightly bound. Echoes of the hollow clock, still they call me from the block. Through the ages, soft and slow, where all forgotten things still grow. Time may break, but still it talks. It echoes of the hollow clock. Ashes bloom where cities slept, neon veins where dreams were kept. We built the stars, forgot the sky. Now we live but don't know why. Every echo, every scar carries who we really are. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. Concrete prayers and plastic hands. The end begins where hope still stands. Memory flickers, soft and wild. The future cries like a broken child. Through the static, we remain, singing through the endless rain. We are the ghosts of tomorrow, breathing through the wires of sorrow. Shadows made of human code, hearts still beating down the road. We're the last to feel the fire. Ghosts of tomorrow, born from desire. In the silence, we ignite, turning darkness into light. Every loss a spark we borrow, every tear a new tomorrow. We are the ghost of tomorrow. Still we fight, still we follow, through the ruins, through the snow. We're the flame that will not go.